Alguém já ouviu falar disso? Muito, né? É isso aí. Vamos falar disso hoje com muita tranquilidade, se Deus quiser. Aproveitando o momento para elevarmos nossos pensamentos, buscando apoio na equipe espiritual da Casa Ramatiz, rogando a essa espiritualidade a permissão para iniciarmos mais um compartilhamento de palestra pública nesta noite. Rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine a nossa consciência, para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogando nossa Mãe Maria Santíssima, que estenda sobre nós um pouquinho do seu manto de amor, para que possamos com ela aprender um pouquinho da sua doçura e do seu acolhimento. Juntos nessa jornada, nós caminhamos coração e mente, aprendendo com sentimentos e sentindo aprendendo, num compartilhamento contínuo, perspicaz, perene. Eis o caminho da evolução, a constante reformulação do ser no aprimoramento da alma, do espírito, em direção à luz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doçura de nossa Mãe Maria Santíssima habite em nossos corações. Que assim seja. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitos consideram difícil. Eu já começo perguntando, por que não é uma mulher que está aqui falando sobre isso? Eu sei que muitas estão aí, né? Bota um homem para falar disso, né? Quase um homem. Olha, quando a gente fez os cronogramas de palestra, a gente divulgou no grupo lá, né? Mas não teve uma irmã da casa, nenhuma, que topou falar desse assunto. Aí eu peguei e fui pesquisar e vi que o nosso colega Alexandre Caltini Neto, famoso, esse livro aí tem mais de 1000 tiragens vendidas, ele falou do assunto com muita tranquilidade, com muita propriedade. Então eu pensei assim, vamos só replicar então a ideia do nosso irmão Alexandre Caltini, que são ideias muito esclarecedoras sobre esses dois assuntos que a maioria dos templos tenta evitar. Estou falando dos templos espíritas e espiritualistas. Ou quando não tenta evitar, fala de uma maneira, vou usar todos os termos adequados, inapropriada, ultrapassada, obsoleta. Alguma dúvida quanto aos termos? Inapropriada, ultrapassada, obsoleta. E aí, quando eu li o Alexandre Caltini, eu pensei, nossa, como é que um homem foi capaz de escrever isso? Ele estudou, né? Ele começa com muita humildade o capítulo dele, dizendo assim, olha, eu fui atrás do assunto, eu estudei porque não é algo que faz parte da minha vida, mas eu procurei estudar. E aí é que está o grande erro, o grande equívoco dos espíritas da atualidade. A gente quer falar das coisas, mas não estuda, né? Gente, faz uma experiência, como é que fala? Para num ponto de ônibus, aqui em Goiânia é ponto de ônibus. Se for em qualquer outro lugar é ponto de ônibus, mas em Goiânia é ponto de ônibus. E puxa qualquer assunto lá, fala assim, escuta, o que você acha da guerra lá do Irã com Israel e Estados Unidos? A pessoa vai falar com uma propriedade para você sobre a guerra. Eu não me sinto, eu sou igual eu não sou capaz de opinar. Se alguém me perguntar hoje sobre a guerra, eu vou dizer o seguinte, olha, eu não sou capaz de opinar sobre isso, eu não estudei sobre o assunto ainda, né? Então, assim, eu acho engraçado os homens que nem nós, né? Falando com a propriedade de aborto, não é mesmo? Nossa, eu até paro e fico olhando quando eu vejo um homem falando com a propriedade assim de aborto, né? Um trem que diz respeito às mulheres. Eu fico olhando, rapaz, mas você entende de aborto, hein, cara? Rapaz, e eu faço aquela minha cara, aquelas expressões ruminantes. Pois é. Né? Mas aí eu vi que o Alexandre, com muita humildade, estudou o assunto e eu realmente fui estudar também para falar sobre isso. Porque não é um assunto que a gente topa com facilidade, ele é espinhoso.
ele é delicado, mas eu acho que nós temos que lançar luz sobre isso. E a gente começa com as palavras dele. Tudo que tiver entre aspas são palavras do Alexandre Caltini, tá? E a gente comete o erro de escrever o nome dele com G e é com C. É Caldini, Alexandre Caldini Neto. Nós, espíritas, gostamos muito de falar de livre-arbítrio, já começa por aí, né? Cada um de nós tem autonomia e ela deve ser sempre respeitada. Se não desejamos fazer algo por motivos religiosos, não façamos. Ninguém tem o direito de nos obrigar a ir contra nossas crenças. Da mesma maneira, nós não podemos obrigar ninguém a deixar de agir de acordo com as nossas crenças religiosas ou morais, porque essas crenças são nossas e não dos outros. Então a gente já começa por aí. Uma das coisas que eu sempre abominei como militante espírita é ver irmãos confrades nossos ir lá para a porta do Congresso criar quizumba, quando tinha algum projeto de lei sobre aborto em votação. Gente, mas esse povo parecia... Eu falei, gente, e na maioria homem, né? Homem! Eu falei, o que esses homens estão fazendo lá, misericórdia? Né? Porque eles não vão ficar grávidos nunca. Não por enquanto, né? Ainda a ciência não alcançou ainda. Então, é um negócio que diz respeito à mulher. Decisão da mulher. Primeira coisa. Não tem choro nem vela, é decisão da mulher, tá? Então, mas ela não fez o filho sozinha. Então você senta com ela, acaba de conversa. Porque na maioria das vezes no Brasil, o que o cara faz? Não, o que o cara faz, gente? Ele escorrega, ele corre, ele cai fora. Uai, mas para poder ir lá na porta do Congresso falar com propriedade, vixe, é uma beleza, né? Você nunca vai me ver na porta do Congresso. Deus me livre e guarde, não por esse motivo. Porque eu não quero impor a minha crença à senhora. Você já pensou se os muçulmanos fossem para a porta do Congresso para poder colocar a lei do Alcorão na nossa lei para você obedecer? A partir de amanhã as mulheres vão ter que usar burca. Não, mas você quer enfiar a sua crença goela abaixo por meio da lei para os outros obedecerem, né? Então já começa por aí, né? O Alexandre fala assim, olha, já que a gente fala tanto de livre-arbítrio, então a gente vai respeitar o livre-arbítrio do outro para o bem ou para o mal. Se ele quer fazer o bem, que maravilha. Se ele quer fazer algo que vai tropeçar, cair, quebrar a cara, é livre-arbítrio. É decisão da pessoa, né? A gente já começa por aí, respeitando o livre-arbítrio dos outros. Porque a decisão de interromper uma gravidez é algo que não é fácil, não é do jeito que a gente imagina, assim, a pessoa acordou, eu vou lá interromper a gravidez. Não é assim que acontece. É um processo dramático, é sofrível, não é tão simples assim. O Espiritismo ensina que qualquer ação que prejudique alguém, como desprezo, homofobia, difamação, capacitismo, corrupção, elitismo, etarismo, ganância, fake news, misoginia, bullying, racismo, xenofobia, aporofobia, que é alergia a pobre, tudo isso é uma violação. Violação de quê? Da lei cósmica universal que prega que você tem que amar o seu semelhante, diferente do jeito que a pessoa é, diferente com as escolhas que ela faz, diferente com as decisões que ela toma. Tá? Então, assim, é muito fácil você pretender, com crueldade, crucificar as mulheres, botá-las na fogueira porque cogitaram ou praticaram aborto e fazer todo esse resto. Não. Abortou. Pois é, mas você é xenofóbico, você é ganancioso, você discrimina as pessoas em razão da idade, você espalha fake news. Isso é tão ruim e pior quanto, entendeu? O Alexandre já começa a chamar a atenção assim, para de ficar tirando pedra no pecado dos outros e olha para o seu primeiro. Quem tem teto de vidro não pode ficar jogando pedra no telhado dos outros. Não, né? É simples assim. Muitas dessas transgressões resultam em mortes, por homicídio ou por suicídio, como no caso de crianças e jovens que tiram a própria vida por serem vítimas de bullying.
A gente está cansado de ver isso no noticiário. Aos olhos da espiritualidade superior, inúmeros atos nossos são crimes. E, infelizmente, ainda praticamos a todo momento. Mas a gente elege alguns para poder jogar pedra. É sobre isso que nós estamos falando. Né? A galera espírita de carteirinha sempre elegeu o aborto para poder jogar pedra, para atirar a primeira pedra. Né? Desde que eu frequento as mocidades, desde a época da evangelização, falava-se do aborto como um crime abominável. Mas não falava do resto, que o povo pratica todo dia, né? Os pecados nossos de cada dia. Não falava, né? Aí por que a gente é seletivo em relação aos pecados, entre aspas, né? Por que a gente é seletivo? A gente fala de alguns e deixa os outros para debaixo do tapete, né? Olha, a legislação brasileira, e aí como jurista eu posso falar com propriedade, a legislação brasileira ela só admite o aborto em caso de estupro e em caso de risco para a mulher grávida ou anencefalia do feto. São nessas situações em que a gente chama de aborto legal, ou seja, o aborto que é permitido. Agora, o fato de ser proibida as outras hipóteses pela legislação brasileira impede alguém de fazer? O fato de uma coisa ser proibida pela lei impede alguém de fazer? É sim ou não, gente? Então vamos aos dados, né? Vamos aos dados para a gente entender. Segundo o levantamento do portal Cielo Brasil, isso aqui são dados científicos, entre 2008 e 2015 ocorreram 200 mil internações por procedimentos relacionados a aborto clandestino no Brasil. 200 mil internações de 2008 a 2015. O fato de ser ilegal não impede ninguém de fazer. Eis a questão que nós temos que enfrentar, né? Então, assim, é ilegal fazer tanta coisa. É ilegal sonegar tributo. O que o mais povo faz é sonegar tributo. Sonega imposto de renda. Né? É ilegal furar fila, o povo fura fila. É ilegal passar no sinal vermelho, o povo fura sinal. É ilegal ultrapassar o limite de velocidade, o povo ultrapassa. Né? É ilegal matar animal silvestre, o povo continua matando tartaruga e comendo na beira do rio. E se a gente for enumerar, 6 a cada 10 vítimas de violência sexual no Brasil tem no máximo 14 anos. É para chocar mesmo, tá? Esses dados eu trouxe que é para assustar mesmo. 6 a cada 10 vítimas de violência sexual no Brasil tem no máximo 14 anos. A cada hora, mais de 4 meninas são estupradas no Brasil. Mesmo com a subnotificação, estima-se que apenas 10% dos casos sejam comunicados às autoridades. Em 2022, houve o registro de 56.820 estupros de vulneráveis no Brasil. Isso são dados oficiais, tá? Houve 136.387 gestações de crianças com 13 anos ou menos entre 2012 e 2018 no Brasil. Meninas de 12, 13, 14 anos grávidas. A maioria vítima de violência ou de abuso. O que é a violência? É quando força na marra. O que é o abuso? O adulto é que tem que ter juízo. Ah, mas ela quis. É você que não tem que querer, cabra. Ela pode querer o tanto que ela quiser. É você que tem que ter o juízo de não ir. O homem adulto é que tem que ter o juízo. Ele tem que saber que é crime, que não pode, que é abuso de vulnerável. Entendeu? Ele é que tem que ter juízo. Eu acho engraçado, o primeiro argumento que os delegados e as delegadas se deparam quando o cabra é preso, ele fala assim, não, mas ela quis, uai. Mas não importa se ela quis, ela tem menos de 14 anos, uai. É você que não podia ter querido de jeito nenhum. Não é não? E sabe o que é pior? É quando é consentido pelos pais. Acontece muito nas regiões mais pobres do nosso país. Que às vezes, assim, para fugir daquela situação de miséria... Gente, vocês não viram o caso de um prefeito lá na região norte que foi preso porque
Era assim, dezenas de meninas entrando e saindo da casa dele dia após dia. Foi preso, saiu no jornal, na televisão. E os pais mandavam as meninas para lá, na esperança de que elas conseguissem alguma coisa melhor na vida, sei lá, um emprego na prefeitura, alguma coisa que desse dinheiro, retorno, né? Mas meninas o quê? Com menos de 14 anos de idade. Tá? Então, assim, a gente prefere atirar pedra na pessoa que abortou do que olhar para esses dados. E eu trouxe os dados para a gente olhar para eles. A gente tem que olhar para a verdade. A gente tem que olhar para a verdade nua e crua do jeito que ela é. Tá? Então, assim, você consegue agora julgar com a mesma veemência a menina de 13 anos que correu atrás de um aborto? E você vai ficar chocado ainda mais quando você souber que a maioria delas não consegue interromper a gravidez. Vamos entender o porquê? A maioria não consegue. Não nessa idade, só as adultas conseguem com facilidade. Vamos entender por quê. O aborto ilegal, ainda que ele anda de mãos dadas com a violência sexual. E esta afeta profundamente as crianças brasileiras. Muitas meninas não conseguem interromper uma gravidez fruto de violência, por vários motivos. A exigência de boletim de ocorrência e de laudo IML é sério que o pai, a mãe, vai pegar a menina, vítima de violência ou de abuso, levar lá no IML para fazer exame e registrar boletim de ocorrência da polícia? Primeiro, tem que ser pais esclarecidos e que moram na cidade que faz isso, né? Os lá do mato mesmo, sem esclarecimento, não vai fazer. Eles sentem vergonha, eles não querem expor mais a menina, a própria menina não quer se expor além do que já foi exposta. Então, tem uma série de fatores que levam a vítima a não ir até as autoridades, pegar esses documentos aí, porque é mediante esses documentos que é possível fazer o aborto legal, né? A suspeição de palavras de quem sofreu o abuso, né? Porque aí fica assim, a sua palavra contra a minha, né? O medo da criminalização, o medo da vergonha, o fato, na maioria das vezes, o agressor ser alguém da família. Gente, isso é terrível. É terrível dizer que, na maioria dos casos de violência ou de abuso sexual, o agressor é uma pessoa conhecida. É um amigo ou é alguém de dentro da família. Mas na hora da gente pôr na cruz, a gente só põe a mulher que abortou, né? Na hora de pôr na cruz, é só esse pecado que a gente escolhe apedrejar. É sobre isso que a gente está falando. É exatamente sobre isso. A gente tem que parar de dar rodeios e olhar para a questão. Olhar como? Vamos começar fazendo algumas perguntinhas incômodas, né? Eu comprei a ideia do Alexandre e eu falei assim, vamos provocar e vamos incomodar mesmo. Qual é a responsabilidade dos adultos responsáveis pelas crianças violentadas e abusadas? Então eu não vou levar a minha filha para fazer exame no IML, não vou registrar o boletim de ocorrência porque é uma vergonha. Então eu prefiro abafar o caso, esconder, mandar matar o homem, mandar capar, mas deixar tudo descoberto debaixo dos panos, que é para ninguém saber. Porque é uma vergonha. É uma vergonha você dizer para as outras pessoas que o seu filho, a sua filha, sofreu uma violência? Uai, quando o seu menino é espancado na escola, você não vai lá e faz um escândalo? Hã? É ou não é? Fala, se o menino homem apanhar na escola, o pai e a mãe vai lá na escola e faz um escândalo. Por que quando é violência sexual não faz escândalo? Uai, eu faria. Se fosse minha filha, eu faria um escândalo. Mas um escândalo que vocês não imaginam, o tamanho do mundo, com imprensa e tudo. Faria um escândalo, porque merece um escândalo, né? Qual é a responsabilidade dos adultos responsáveis pela pessoa vulnerável? Qual é a responsabilidade? É o primeiro ponto. Qual é a responsabilidade espiritual dos agressores? Ou dos omissos, que fingiu que não viu, ou dos negligentes, que viu, não fingiu que não viu, admitiu que viu, mas não fez nada. Largou para lá, cobriu para debaixo dos panos, né? Empurrou lá para debaixo do tapete. Qual é a responsabilidade do homem que engravida uma mulher? Eita, ô maiada, pode remexer na cadeira.
Não, meu filho, do ponto de vista espiritual, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ah, mas eu não quis cativar. Não, você não foi forçado, né, cabra? Porque o homem não funciona quando ele é forçado. É ou não é? Homens, me ajuda aí. Se você tiver com a arma na cabeça assim, funciona aí, você vai funcionar? Ah, não funciona não, cabra. Para você funcionar é porque você quis. Você quis ir lá e fazer sim. Você estava lá porque você quis, né? E aí, apareceu uma criança depois disso. Qual que é a sua responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Toda a responsabilidade do mundo. Você é o pai. Se fizer um exame de DNA, você vai pagar a pensão por resto da sua vida. Você é o pai. Não tem como fugir disso, não. Tá? Então como pai eu tenho o direito de decidir sobre o aborto ou não? Sim, claro que sim. Mas a última palavra não vai ser sua, porque o corpo é dela. Pela primeira vez os homens não têm a última palavra, né? Eu tenho direito porque eu sou o pai. Mas a última palavra vai ser a dela, porque o corpo é dela. Simples assim, né? Meu corpo, minhas regras. Simples assim. É verdade difícil de ouvir, né, Darciene? Nós estamos no século XXI, viu, gente? Tem como fugir disso, não. Qual que é a responsabilidade espiritual do homem? Toda a responsabilidade. Se você incentiva a mulher a praticar o aborto, do ponto de vista espiritual, você é tão responsável quanto ela. Se você foge, escorrega, igual bagre ensaboado, desaparece, você é tão responsável quanto. Não adianta que, do ponto de vista espiritual, a responsabilidade recairá sobre os pais da interrupção da gravidez. Sempre. Estou falando do ponto de vista espiritual. É fundamental cuidarmos, então, do nosso esclarecimento por meio de educação sexual, visando a prevenção da gravidez indesejada, porque isso seria menos traumático para todo mundo. Eu acho engraçado, os pais não querem conversar sobre isso com as filhas. Com o filho até conversa, mas com as meninas é meio difícil, né? É meio devagar, é meio assim molengo, é meio sem medindo palavras, fazendo curva, dando volta. Eu queria que toda menina tivesse um pai como eu tive. Ele falava tudo categoricamente, preto no branco, assim, ó. É isso, entendeu? E a gente tinha que responder, sim, pai. Ótimo. Porque se você esclarece, o que salva as pessoas da ignorância? O que salva as pessoas da ignorância? É o conhecimento, é o esclarecimento. E você não seja bobo, se você é pai, aí você é homem, pai, você não seja besta de achar que a menina não sabe, não, das coisas, viu? Tem internet hoje em dia. Já ouviu falar em celular, internet? Cadê? Tem gente que não sabe o que é isso, não. Internet. Já ouviu falar disso, Darciano? A menina pega o celular. Mas eu não deixo minha filha ter celular, não. E você acha que ela não tem acesso a celular? Você acha mesmo que ela não tem acesso ao celular do coleguinha na escola? Abre o olho, rapaz. Abre o olho, japonês. Não, então assim, é melhor você enfrentar o constrangimento e conversar com a sua filha. Sentar, minha filha, vem aqui, vamos conversar sobre um assunto ruim para o pai. Mas nós vamos conversar, entendeu? Não é melhor assim? É muito mais prático, você evita tanta dor de cabeça. Eu vou falar de uma dor de cabeça que aconteceu dentro da minha família. Estava todo mundo na ceia de Natal. Eu vou te falar, o capeta tenta, né? Todo mundo na ceia de Natal lá dentro, comendo, fazendo oração, a minha tia fazendo reza, e os dois moleques desaparecidos. A menina, 13 anos, o moleque, 17, meu primo. Dentro do carro, na garagem. Resultado, 9 meses depois. Aí eu perguntei, na época eu sou sempre aquele, a Ana Paula das famílias sou eu, né? Eu falei assim, tia, mas você conversou com ela sobre esse assunto? A gente, essas meninas, com as meninas de... Mas você nunca conversou com a menina sobre isso, não? Que ela não podia ir pro carro no meio da noite de Natal com aquele nosso primo?
Você não explicou isso para ela, não? Porque até eu sei, eu não vou pro carro com ele. Deus me livre. Eu já sei como é que ele. Né? Então, não, gente, é sobre isso, tá? Você tem que conversar só com as meninas. Só com as meninas que você tem que conversar? É só com as meninas, gente, que você tem que conversar? Ah, você tem que explicar para o seu tourinho dentro de casa que ele não pode sair por aí fazendo fim nos outros. Não. Tem que explicar isso para ele, claramente, com todas as palavras. Entendeu? Porque eles adoram mostrar a macheza desde franguinho, né? Adora. E você tem que explicar que isso não é vantagem. Isso nunca foi vantagem. Isso pode gerar uma pensão nele pro resto da vida. Porque se ele for menor de idade, quem é que vai pagar a pensão? Quem, gente? Quem? Os pais. A lei é clara. A lei é clara como a luz do dia, né? Então você conversa com seu filho e conversa com a sua filha apropriadamente. Apropriadamente, né? Não tem como você evitar isso. Mas e se o aborto aconteceu? Esse relógio está certo? Tá, pior que está certo. E se o aborto aconteceu? Bom, o que aconselha é explicar ao espírito, aquele que foi impossibilitado de reencarnar, né? Que ele vai ter outra oportunidade. Então, assim, se você, a mulher adulta, o homem adulto, que se sente responsável porque interrompeu uma gravidez, ajudou, financiou, incentivou, então pode ser homem, pode ser mulher, se você se sente responsável e você tem esse esclarecimento espiritual, o importante é que você converse com o espírito que iria reencarnar. Nas suas orações, no seu culto no lar, converse, olha, meu irmão, minha irmã, eu peço desculpas, nós não deixamos você vir dessa vez, mas você terá uma outra oportunidade. É importante que você tenha esse arrependimento sincero para se livrar de um processo obsessivo, porque ele pode acontecer. O que acontece com o espírito que não conseguiu? Na verdade, assim, não é que ele não conseguiu, ele foi impedido, né? Bom, ele vai ter a oportunidade de reencarnar em outro momento. Mas, assim, quais são as consequências? É uma existência que ele deixou. Então, por exemplo, se ele tinha que reencarnar nos anos 90, muito provavelmente ele vai conseguir reencarnar só lá nos anos 2000, 2020. Às vezes, gente que tinha que ter reencarnado lá nos anos 90 está conseguindo renascer só agora, porque lá, naquele momento, foi interrompido. Então, às vezes, a experiência que a pessoa tinha que passar era naquele espaço-tempo e ela perdeu, né? Então, fatalmente, a gente vai estar, do ponto de vista espiritual, criando esse prejuízo para a entidade que precisava voltar ao plano, né? Ao frustrar a possibilidade de reencarne daquele espírito naquele momento, a depender do nível de compreensão e evolução desse espírito, pode acontecer muita mágoa e muito rancor. Em alguns casos, isso gera processos obsessivos graves e persistentes ao longo do tempo. A filosofia espírita esclarece que temos tantas oportunidades de reencarnar quantas forem necessárias para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, enfim. Então, assim, se já aconteceu, qual que é o comportamento que o espírita deve ter quando uma mulher grávida chega para você e fala, eu não quero essa criança? Já aconteceu comigo várias vezes. Eu falo, irmã, a escolha é sua. É você que o corpo é seu, suas regras, né? Agora, assim, você quer saber o que a minha crença acha? Que eu não me sinto à vontade de impor a minha crença para a pessoa. Não, você não pode, senão você vai para o inferno, no mármore do inferno. Deus me livre. Eu falo assim, olha, eu no seu lugar daria oportunidade dessa criança. Ah, mas eu fui estuprada. Pois é, mas a criança não tem culpa disso, não. Eu falando para a pessoa, eu falando, né? Isso sou eu falando diretamente para a pessoa. Por que você não deixa essa criança nascer e depois você entrega ela para adoção? Tem tantos pais aí desesperados por uma criança recém-nascida para adotar, não tem? Ah, mas eu vou ter que ficar 9 meses. Eu falei, é um sacrifício mesmo, eu sei. É seu corpo, é sua vida, né? Sua história, seu trabalho, sua carreira. Eu sei de tudo isso. Mas assim, você me perguntou do ponto de vista da minha crença, né? Da minha crença é assim,
Deixa essa criancinha nascer e aí a gente dá um jeito de dar um destino para ela. E aí você, sei lá, você está fazendo uma boa ação para alguém, né? Eu não era para ter nascido, não era para estar aqui falando, não. A culpa é da minha mãe de eu estar aqui. Não, a culpa é do meu pai, porque foi... Nasceu um tumor junto comigo lá, assim, ó. Tinha eu, a bolinha, e tinha um tumor maligno do lado, era meu irmão gêmeo. Aí vieram fazer exame na minha mãe. Ela falou friamente, falou assim, tira tudo. Eu tenho 40 anos, uma carreira, eu não posso mexer com menino nessa idade. Tira tudo. Aí o médico foi lá falar com meu pai. Falou assim, ela falou para tirar tudo, alegando que o tumor já tinha espalhado. Mas o tumor não espalhou, o tumor não atingiu a criança. Meu pai falou assim, engana ela, porque ela é braba demais. O senhor engana ela, fala que tirou tudo. E aí o senhor passa um remédio para fortalecer esse menino e deixa ela acreditando. Fizeram dessa maneira. Com 6 meses, ela ficou desesperada, achando que o tumor tinha voltado, tinha dado metástase, tinha espalhado, que a barriga estava desse tamanho. Correu aqui no médico de novo, em Goiânia, porque isso era lá em Bernardo Sayão, no Tocantins. Chegou aqui no médico, tinha uma madrinha Neia, nunca esqueci. Ah, comadre Helena, vamos lá ver isso aí. Aí o médico, aí o seu tumor está para nascer, senhora. Qual que é o seu problema do seu tumor? Não, não pode, não é. Não... Nossa, né? Ela fez de tudo, gente. Ela tomou chá, ela tomou remédio. E aí, como se não bastasse, com 8 meses ela foi pegar um guarda-roupa de madeira maciça, pesado, com a barriga assim, ó, para arredar, para poder limpar atrás. No que ela apertou a barriga no guarda-roupa, desceu o sangue com tudo para baixo. 70 quilômetros sacolejando uma estrada de chão em cima de um jipe daqueles de rally para chegar num hospital em Colinas, no dia 4 de fevereiro de 1976, às 17h45 da tarde, quando o médico puxou a criança completamente preta, da cor desse microfone, e falou assim, eu não sei não. A minha mãe claramente olhou e disse, certamente está morto. Eu conto isso com essa tranquilidade, porque ela contava com essa tranquilidade. E aí, você vê o que é um espírito rebelde, né? Quando ela falou assim, certamente está morto, eu fiz assim, tipo assim, não dessa vez, você não se livrou. Ai, espírito difícil, né? Aí meu pai disse, porque o sol se pôs exatamente quando o médico puxou a criança. Por isso que não tem como não amar meu pai. Meu pai falou assim, para que uma luz brilhe, a outra tem que se esconder. Ah, meu pai, né? Ei, gente. Pois é, eutanásia. Gente, lá, depois vocês olham lá na questão 953 e seguintes do Espiritismo, né? Mas a eutanásia é quando a gente decide interromper a vida de alguém que está à míngua, né? Então não é um suicídio assistido, ela é uma decisão de alguém, desliga os aparelhos. A pessoa, por exemplo, está num deserto, o Everest é muito comum. No Everest a pessoa desmaia, né? E aí ela está desmaiada, ela não está morta ainda, e tem muitos companheiros de escalada que terminam de executar a pessoa, porque não vai dar tempo de chegar ao resgate, não vai conseguir salvá-la, e a pessoa não quer deixar o outro ali à míngua, desmaiado, entendeu? Às vezes acordando de novo com fome. Então isso é eutanásia, é você interromper a vida de outra pessoa por clemência, por dó. Já viu quando o cavalo quebra a coluna? Já viram quando o animal quebra a coluna? O que os donos fazem? Atiram na cabeça para livrar o animal da dor. Não é isso? Pois é. Aí você tem coragem de fazer isso com outro ser humano? Para livrar ele da dor, do sofrimento? Isso é eutanásia. E aí o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Porque é interromper uma vida da mesma forma, não é não? Interromper uma vida do mesmo jeito. Lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que o espírito deve vivenciar em cada encarnação o que for necessário para o seu aprendizado. Ou seja, não se deve abreviar a existência por meio do suicídio ou da eutanásia para evitar os desafios da vida,
nem aumentar a carga de sofrimento por meio dos martírios e penitências. Então, nenhuma coisa nem outra, sabe? A espiritualidade, ela não recomenda prolongar o sofrimento de quem pode morrer e nem antecipar a morte de quem ainda pode viver. E aí é complicado, porque você chega numa linha muito tênue. E agora? O que eu faço? Eu desligo ou não? Né? O aparelho. E agora, se você está no deserto do Saara, se você está no Monte Everest, você vê que a pessoa caiu, fraturou a coluna, não vai chegar a resgatar, não vai chegar nada. Você deixa a pessoa padecendo de dor ou... Porque ela está inconsciente, ela não pode pedir. É diferente se ela pedir para você. Se ela pedir assim, ó, acaba com isso, aí é um suicídio assistido, porque ela conscientemente pediu para morrer. Mas é quando ela não tem consciência para pedir. O que o Espiritismo recomenda? Converse com a sua família sobre isso, tá? Eu já disse para mim, ó, se eu ficar lá vegetando e os médicos falarem assim, ó, cabe a vocês decidir se continua ou não, pode desligar, deixa eu ir embora. Porque eu quero que seja assim, eu prefiro. Então, se acontecer de eu ficar nesse estado, eles já sabem qual é a minha escolha. Assim como sabem também que se eu morrer e puder aproveitar, pode tirar tudo. O que der para aproveitar e doar, pode doar. Já deixei isso bem claro, inclusive em papel, em documento. Então, assim, a gente tem que parar de ter medo de falar da morte. Você tem que falar assim, ó, se acontecer isso comigo, é para fazer assim, assim, assado. Quero que todo mundo saiba disso. Por quê? Porque geralmente as pessoas próximas, elas são pegas de surpresa, e aí fica aquele dilema. O que será que a Darciene queria que a gente fizesse? Será que a Darciene queria que a gente libertasse ela e deixasse ela embora? Ou ela queria... E aí? O que a gente faz? Né? Então é um dilema, e o Espiritismo não te traz uma resposta clara sobre isso. O papel do Espiritismo não é condenar ou proibir, mas nos esclarecer para que possamos tomar qualquer decisão sobre qualquer assunto, de maneira consciente e informada. Sempre, né? De maneira consciente e informada. É recomendável a gente conversar com os parentes sobre isso, né? E a gente fazer as perguntas. No caso de intubação, você gostaria ou não de permanecer intubado? Você gostaria ou não de permanecer em estado de coma? Por quanto tempo? O que você acha? O que você entende sobre isso? A gente tem que conversar sobre essas coisas, sabe? Não dá para você, no seio familiar, não falar sobre isso. É importante a gente saber como o outro pensa. Meu pai, por exemplo, eu sabia. Meu pai falava assim, meu filho do céu, se eu ficar entubado, você não deixa eu lá, não. Meu pai deixava claro, não me deixe naquela situação. Eu não quero, eu quero morrer, quero ir embora. Eu, do mesmo jeito, eu falo a mesma coisa que meu pai falava. Você não me deixa nessa situação, Flávio. Me deixa embora que eu quero morrer. Do lado de lá é muito melhor. Então, se acontecer comigo, você já sabe o que eu quero, entendeu? Temos que conversar sobre essas coisas sem constrangimento, sem rodeio, sem floreio, sem eufemismo. A gente tem que aprender. A doutrina kardecista, a doutrina espírita, ela está aqui para nos ajudar a entender os processos da vida, né? Uma dica preciosa, estudemos sobre a morte. Ela é inevitável, é natural, vai acontecer com todo mundo. Então, quem ama e deseja o bem do outro, que não é a mesma coisa de ter o outro para si, né? Que não sejamos nós os que dizemos amar aqueles que morreram, e aprisioná-los aqui por meio do nosso pensamento, por meio do nosso desejo, por uma vontade egoística de querer que a pessoa aqui permaneça, né? Isso vale até para quem já desencarnou. Quando a gente fica lamentando por muito tempo, né, desgostando da vida, de Deus, porque aquela pessoa foi embora. Você está impedindo a pessoa de continuar a vida no plano espiritual, porque você está lamentando que ela não está aqui, e ela não precisa desses lamentos. Ela precisa que você lembre dela com alegria, com carinho, com saudade. Lembrar dos entes queridos com saudade é ótimo. Lembrar dos momentos felizes, dos momentos alegres, dos melhores momentos. Eu procuro lembrar do meu pai das melhores coisas. Eu acabei de contar uma que aconteceu, quando ele disse que para uma luz brilhar, a outra tinha que se esconder. Eu sempre lembro do meu pai dessa maneira positiva, e não naquele lamento assim, ai, mas meu pai morreu, ele não está aqui mais comigo. Não, eu lembro
dele pelas coisas positivas que ele deixou na minha vida e no meu espírito. E aí, cada vez que eu faço uma lembrança dessa, com o coraçãozinho vibrando mesmo, ele sente do lado de lá e fala assim, meu filho está lembrando de mim, de uma maneira positiva, ele está lembrando de mim com alegria, e eu fico alegre de vê-lo, o homem, né? De ver o homem que ele se tornou. Parece que alguma coisa deu resultado. Acho que ele pensa isso, né, na minha cabeça. Eu acho que ele pensa. Eu tenho certeza que ele pensa, porque ele conversa comigo nos meus sonhos durante... quando eu tenho alguma decisão a tomar, quando eu tenho alguma aflição que perdura por dias, lá vem o velho no sonho. E o velho começa de jeito assim. Meu pai tinha uma deficiência, então ele andava mancando. Eu sempre vejo ele chegar mancando. E aí ele sempre debaixo de uma árvore, porque o ambiente que ele gostava era a natureza. E aí ele sempre põe lá a mão na escadeira, como ele fala, a mão na escadeira. Ele põe a mão na escadeira de jeitinho assim, fazia assim por causa da deficiência dele, né? E ele, larga de ser besta, rapaz. Não, você fica aí somando com isso, nem precisa. No sonho, o homem conversa comigo desse jeito. Meu pai, purinho, como se estivesse aqui. Aí eu acordo com o coração aliviado. Então eu sei que ele se lembra de mim dessa maneira, que ele fica feliz quando eu me lembro dele dessa maneira gratificante, alegre, momentos que fizeram toda a diferença, né? Então vamos pensar, interromper uma vida, seja por meio do aborto, seja por meio da eutanásia. Dar uma vida, auxiliar uma vida, trazer de volta uma vida. É para nós pensarmos. O Espiritismo não vai nos dar todas as respostas, sabe? E aqueles dados que nós trouxemos é para que a gente tenha um outro olhar sobre esse assunto. Eu espero que no ano que vem, quando nós colocarmos ali aborto como tema, que venha uma mulher aqui na frente falar disso, com muita propriedade. Eu espero que uma das irmãs, no ano que vem, se candidate, tenha coragem de vir aqui falar disso. Sabe? Porque como homem, eu me sinto inapropriado de estar falando desse assunto. Eu tive que estudar muito junto com o Alexandre para poder a gente falar desse assunto, para poder entender o que o Espiritismo traz sobre esse assunto. Agora, o que não dá mais para a gente continuar fazendo é ficar falando do aborto como uma culpa da mulher, a mulher irresponsável. Pare com isso. Toda pessoa tem uma história. Toda causa tem um efeito. Todo mundo teve seus motivos para fazer assim ou para fazer assado. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós acolher, sem julgamentos. E isso é um slogan da Casa Ramatiz, sabiam disso? É ou não é nosso slogan? A Casa Ramatiz, a gente quando começa a reunião mediúnica, a gente fala assim, que nós possamos auxiliar o nosso irmão, a nossa irmã que está na maca, acolhendo sem julgamentos. Não importa o que essa pessoa fez, o que ela deixou de fazer. O papel da casa espírita é simplesmente acolher. Agora, se a pessoa te pergunta a sua opinião, se ela deve ou não interromper a gravidez, aí você fala a sua opinião. Mas só quando ela te perguntar. Porque se ela não te perguntar, ela não quer saber sua opinião. Simples assim, tá? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu tenho o meu, você tem o seu e ela tem o dela. Simples assim, né? Então, neste momento, nós vamos fazer uma reflexão. A gente vai olhar para aquela cadeirinha ali e aí nós vamos começar a pensar que nós somos, às vezes, muito solitários diante da vida. A gente vai pensar, quando a gente olha para aquela cadeirinha, que em muitos momentos nós estamos sós diante da vida. E nós temos que tomar alguma decisão. Quantas vezes nós já nos sentimos só diante da vida e temos que tomar alguma decisão? Quantas vezes nós tivemos que decidir algo que faria toda a diferença para o resto das nossas vidas? E neste momento, por mais que Ciclano, Beltrano
nos aconselhe, fale assim ou fale assado, dificilmente alguém vai conseguir nos convencer de alguma coisa se nós próprios não estivermos convencidos da decisão que devemos tomar. É um caminho solitário, é uma cadeirinha vazia diante de uma imensidão, diante de um horizonte. E o convite é para que cada um de nós nos assentemos aqui nessa cadeirinha solitária, um por um. Cada um vai ter a sua própria cadeirinha, cada um vai ter a sua própria paisagem. E ali nós vamos começar a pensar nas decisões que nós já tomamos até hoje na vida, nas decisões que nós ainda seremos chamados a tomar. Estaremos nós preparados? Estaremos nós com consciência plena do que devemos ou não fazer? Diante daquela cadeirinha, ali sentados e contemplando um horizonte absurdamente solitário, nós vamos conversar com Deus, apenas eu e Deus. Nada como a oração de São Francisco de Assis para os temas dessa noite. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é doando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado pela atenção de todos. Recomendamos nos seguirem nas redes sociais, no Instagram principalmente. Compartilhamos todos os dias a nossa programação, os nossos eventos e os atendimentos da casa. Muito obrigado pela presença de todos.